Para surpresa de ninguém, Lula soube aproveitar, como sempre, uma oportunidade de colocar o Brasil no lado errado da história. Desde que Lula assumiu como presidente, voltando à cena do crime com a ajuda dos seus amigos na Suprema Corte, nós tivemos aí vários fatos internacionais no qual Lula fez questão de escolher o lado errado. Golpe na Venezuela, dado por Maduro, Lula escolhe ficar do lado do Maduro. No conflito Rússia e Ucrânia, Lula escolhe ficar do lado do invasor. No conflito, grupo terrorista Hamas invadindo Israel e matando pessoas inocentes, arrancando a cabeça de bebês, Lula escolhe ficar do lado do Hamas. Não só ele, como toda a esquerda. E esse último caso é o mais indefensável de todos, eu vou te dizer por quê. No caso do Hamas, a esquerda e o Lula conseguiu fazer aquele reboleio argumentativo, dizendo que eles estavam, na verdade, do lado da Palestina e não do Hamas. Pois todos nós sabemos que é o Hamas que a esquerda adora. Tanto é que o então líder do Hamas gravou um vídeo de agradecimento ao Lula. E agora nós estamos diante do conflito Israel e Irã. Repare que nem a imprensa internacional de esquerda tem a ousadia de defender o Irã. O Irã é um país tão radicalmente terrorista, e se o terrorismo tiver criado um país no mundo, este país se chama Irã. Ele financia a maioria dos grupos terroristas do mundo, Houthis, Hezbollah, Hamas, e não só isso, lá a sociedade lá vive num sistema de opressão que talvez não exista em nenhum outro. Mulheres são apedrejadas e assassinadas nas ruas, homossexuais são atirados de cima de prédio e enforcados em praça pública. A mulher não tem direito de estudar ou ir na escola, tem que andar nas ruas vestido de burca. Se ela levanta o pano da burca, ela pode ser apedrejada. E era um país relativamente livre, é um país relativamente avançado nos anos 70, até que um grupo terrorista se apoderou do país e formou seu próprio governo, que é o regime do fundamentalismo islâmico que tem lá dos ayatolás. Então a sociedade está aprisionada e ela tenta se libertar de todas as formas, mas quem ergue a voz é destruído. Mais ou menos como o STF faz aqui no Brasil. Nenhum país democrático, e aqui eu reforço isso, nenhum país democrático se atreve a defender o Irã, com a exceção de um. Lula e o Brasil já está defendendo o Irã há muito tempo. Vamos lá, Irã quer criar armas nucleares com o claro intuito de destruir Israel. E Estados Unidos, e falei todo mundo, ele quer destruir todo mundo que não seja muçulmano, que não seja islâmico, né, que não seja da sua religião. E é um caso tão grave que nem os países árabes, nem os países muçulmanos vizinhos do Irã gostam dele, concordam com o que eles fazem. Tá? Tanto é que não sai em sua defesa, só para você ter uma ideia. E aí nós temos o Lula defendendo, olha isso aqui. Brasil diz que apoia direito de enriquecimento do Irã. Tem cabimento? Vamos lá. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Nenhum país democrático recebe um navio do Irã, ou receberia, com a exceção do Lula, obviamente. Lula celebra Irã no BRICS, ao lado do carniceiro de Teherã, acusado de execuções em massa. E aí você está vendo Lula ao lado do carniceiro. Por que é carniceiro? Porque é um terrorista que já matou milhares de pessoas ou mandou executar milhares de pessoas. Lula defende a inclusão do Irã no BRICS e diz que a cúpula foi civilizatória ao fortalecer o Sul. E aí tem mais um detalhe. O ministro do Lula, dando uma entrevista onde ele quer comparar o apedrejamento de mulheres no Irã à pena de morte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe a pena de morte para quem comete assassinato, para quem comete crimes bárbaros. Ele quer comparar os Estados Unidos ao Irã, porque nos Estados Unidos tem pena de morte. Vários outros países do mundo têm pena de morte. I don't have anything against, well, I don't agree with the way that women are treated in Iran, for instance, but I don't agree with death penalty, which still exists in the United States. I think it's, you know, it's an important country. It's 80 million people in a very, very crucial region of the world. So why not? When I served as a U.S. ambassador, my least favorite part of my job was having to defend that, and I think the United States should end the practice of capital punishment because it makes us an outlier among advanced democracies. So I agree with you. I will concede the point. I will also say that to draw an equivalence between the United States application of the death penalty and the Iranian regime is morally
not respectable. I think it's a bad equivalence, and I think it undermines the moral credibility of those who would draw that kind of equivalence. E agora, para fechar com chave de ouro, no teatro de eleição que teve no Irã, que na verdade é um regime ditatorial, o Alckmin, vice do Lula, vai lá e comparece. Preste atenção, o único membro de um país democrático nesse evento. E ao lado dele, como você pode ver, são apenas terroristas e líderes do terrorismo. Nós temos o líder de Houthi, Jihad Islâmica, Hezbollah e Hamas. Se eu não me engano, 3 desses aqui já foram executados por Israel. Talvez, acho que os 4, né? Talvez falta só o Alckmin. Então Lula está colocando o Brasil cada vez mais aquilo que é conhecido hoje como o eixo do mal. O mundo está se dividindo. Nós temos o eixo do bem, países democráticos que prezam pela liberdade de expressão, que as mulheres são valorizadas. E o eixo do mal, que são os países totalitários e ditaduras. E ali você tem China, Coreia do Norte, Rússia, Cuba, Venezuela, Irã e Brasil. Se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial, que seriam os aliados e os países do eixo, Lula estaria escolhendo o lado dos países do eixo. E aí o povo do Lula e a esquerda dizem que eles são a favor da democracia, pelo Estado Democrático de Direito, mas ficam sempre junto com os ditadores. Vai entender, né? Lula não perde uma oportunidade de envergonhar o nosso país. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.